capítulo 9 de Gênesis. Eu pensei hoje em trazer o estudo do capítulo 9 e 10 juntos, mas eu achei tão fantástico, tão rico, tão magnífico que o capítulo 9 de Gênesis nos traz de mensagem, que eu acho melhor a gente ficar só nele, dada a riqueza e a profundidade e a atualidade da mensagem que o capítulo 9 de Gênesis traz para as nossas vidas no dia de hoje. Bom, então o capítulo começa com uma mensagem de esperança para nós. Ele começa com a bênção de Deus sobre Noé e sobre a família de Noé. Qual é esse momento aqui do capítulo 9 de Gênesis? É logo depois que as águas secaram. A gente estudou já de 1 a 8 e aconteceu da criação, do homem, da mulher, dos animais, etc., até o dilúvio. Então aqui, no capítulo 9 de Gênesis, é justamente quando as águas baixaram e Noé teve a oportunidade de recomeçar com sua família. O que Deus fala aqui no início? E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Olha que fantástico. Essa ordenança, essa ordem que o Senhor deu para Noé assim que as águas baixaram, foi a mesma que ele deu para Adão e Eva. Lá em Gênesis 1, 28, ele disse exatamente isso: frutificar, multiplicar e encher a terra. A mesma ordenança. E quando a gente olha para o Novo Testamento, que é mais atual para os nossos dias, o Senhor diz a mesma coisa também para nós nos dias de hoje. Nós temos a ordenança lá em Mateus 28, versinhos 19 e 20. Temos a ordenança de aumentar mais a nossa família espiritual. Aqui o Senhor não está falando para a gente conceber filhos biológicos, mas para que a gente faça crescer a família do Senhor, para que a gente multiplique os irmãos na fé, trazendo pessoas para Cristo. Então, se a gente fizer um comparativo da ordenança do Senhor lá no Antigo Testamento, em Gênesis, que é crescer e multiplicar, a gente percebe a similaridade com o Novo Testamento lá em Mateus. O chamado para multiplicar, ele é válido ainda para nós nos dias de hoje. E como que nós precisamos fazer isso? Nós precisamos fazer a nossa parte formando discípulos para o Senhor, evangelizando, levando a mensagem do Senhor adiante, cumprindo o chamado para multiplicar com Deus, conforme Deus ordenou para Adão, para Eva e também para Noé e toda a sua família. Ide, frutificai e fazei discípulos em toda a nação. E como que a gente tem que frutificar? Sendo boas árvores, porque a árvore mal ela não produz fruto. Nós temos que ser boas em relação à ordenança do Senhor, não boas para nós, ou para a sociedade, ou para o mundo. É agir com fidelidade e buscar cada dia mais sermos evangélicas de verdade. Quem busca viver em conformidade com o Evangelho e levar a mensagem do Senhor adiante. Frutificar, multiplicar e encher a terra de servos, de pessoas tementes, pessoas que creem na mensagem do Evangelho. Então, mais uma vez, fica aqui uma lição para nós. É a oportunidade que o Senhor deu a Noé de começar uma nova vida pós-dilúvio. E nos é dada essa mesma oportunidade nos dias de hoje. Como que o Senhor dá para nós a oportunidade de viver uma nova vida, de começar uma nova vida? Eis que se passaram, coisas que se passaram ficaram para trás. Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando que nós temos essa mesma oportunidade que foi dada para Noé e para a família dele? Quando nós professamos publicamente a nossa fé. Aqui mostra para a gente a importância do batismo adulto, da profissão de fé do adulto. Quando você faz de forma consciente, quando você professa de forma consciente a sua fé publicamente numa congregação e meus irmãos. Mostra a importância que nós temos de fazer isso quando a decisão veio de nós. Não foi alguém que nos levou na igreja e falou assim: vou batizar a Deline. Não é desse batismo que eu estou falando. Estou falando do batismo onde eu entendi a mensagem e quero professar publicamente. E para que outras pessoas saibam da decisão que eu tomei. E por que é importante que outras pessoas saibam? Porque nós temos, muitas vezes nós ficamos mais intimidados a errar, porque a vergonha, ela nos massacra. Então, quando a gente publica isso, que nós somos realmente cristãos, que agora nós entendemos a mensagem da cruz, que agora nós entendemos o sacrifício de Jesus, que nós somos salvos e comprados a preço que ninguém pode pagar por nós, a gente precisa viver em conformidade com essa decisão que a gente tomou e ainda professou publicamente. Então, a oportunidade que Noé teve de recomeçar a vida junto com a família dele simboliza a oportunidade que nós recebemos quando somos batizados na idade adulta. Nós temos a chance de começar de novo e de sermos diligentes. Tal como o arco-íris é um lembrete que o Senhor colocou, que o Senhor combinou com Noé, que colocaria aquele arco por entre as nuvens, a misericórdia de Deus nos alcança também e a nossa lembrança desse compromisso, da nossa salvação, de termos sido comprados, é a Santa Ceia. É o nosso lembrete de como o Senhor providenciou um meio de alcançarmos a vida eterna por meio do sacrifício de Jesus. É aqui que eu sempre bato na tecla. Não tem nada que a gente possa fazer para comprar a nossa salvação. Não existe nada, não existe sacrifício, não existe oferta, não existe jejum, não existe penitência, não existe oração, não existe ficar de joelho. Nada se compara ao sacrifício de Jesus na cruz. É uma ofensa quando a gente acha que a gente pode andar de joelho 5 quilômetros no asfalto quente para comprar a nossa salvação, para nos perdoar de algum pecado. É uma ofensa a Cristo, porque o sacrifício dele na cruz é suficiente para a nossa salvação. É o nosso ingresso, é o nosso passe para a vida eterna ao lado do Senhor.
Mas para isso nós temos as ordenanças do Senhor na palavra, né? Não basta apenas entender a história e achá-la bonita. A gente também tem a nossa parte. Em seguida, quando a gente vai lá para o verso, após o verso 11, o pacto de Deus conosco. Deus faz algumas alianças com o povo ao longo das Escrituras. E a primeira aliança que Deus fez foi a aliança do arco-íris. E qual é essa aliança? Que ele nunca mais destruiria a terra com água. O arco-íris é um lembrete que nós temos. E aqui nós vemos a misericórdia de Deus em prometer para nós, por meio de Noé, que não nos daria o que merecemos, mesmo sabendo que a gente ia continuar pecador. Isso é fantástico, né? Como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Então, todas as vezes que a gente vê o arco-íris no céu, a gente precisa lembrar e agradecer ao Senhor do quanto a palavra dele é verdadeira, viva e eficaz. Aqui em casa, todas as vezes que a gente vê o arco-íris, eu relembro, né, rapidamente a história do dilúvio, da arca e da promessa e de que a gente precisa agradecer a Deus. O arco-íris, ele é uma mensagem de esperança pra gente, todas as vezes que a gente vê. É até um convite, uma dica que eu dou a vocês de orarmos sempre que a gente vê um arco-íris no céu. E já agora, caminhando para o fim, a partir do verso 20, é um tema talvez polêmico, não tem muito estudo que fala sobre isso. Então aqui tem um comentário meu em relação à embriaguez de Noé. É um comentário pessoal. Eu acredito muito que não foi intencional a embriaguez de Noé. No texto não mostra se o Senhor amaldiçoou Noé. O texto fala exclusivamente da atitude dos 3 filhos de Noé perante a embriaguez dele. Então, Noé se foi amaldiçoado, isso não foi registrado para nós, mas em outros textos da Bíblia, o Senhor condena sim a embriaguez. Tanto é que a gente fala que não é proibido tomar vinho. O errado é escandalizar pessoas e se embriagar com vinho. Então, que lição que a gente pode tirar dessa história, dessa parte de Gênesis 9, onde traz a embriaguez? Eu vou reler o versículo só para a gente poder conseguir trazer de maneira mais lúcida o entendimento aqui. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio da sua tenda. Descobriu-se, tirou a roupa, né? E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os irmãos que estavam lá fora. Então a embriaguez com vinho, ela é um lembrete para nós de que nós devemos sempre vigiar. Independente do momento que a gente está vivendo, independente de se é uma comemoração, eu estou bebendo porque é um casamento, é um aniversário, uma comemoração, um momento de casal, então a gente precisa vigiar, porque a embriaguez pode vir de forma muito sorrateira e a gente nem perceber. E qual é a lição? Que a gente precisa ser cauteloso com as pessoas que erram. Essa é a maior lição que eu vejo aqui. Na leitura, a gente vê os 3 filhos, né, de Noé. Cã, para mim, o erro dele aqui foi ridicularizar o pai para os outros irmãos que estavam lá fora. Ele entra na tenda, vê o pai dele nu, e ao invés de manter ali calado para não ridicularizar o pai, não escandalizar os irmãos lá fora, ele corre contra para os irmãos. E ao invés de ter o cuidado de guardar para si a vergonha do pai e protegê-lo, como fez os irmãos dele. Então a gente precisa agir com cautela e não apontar o dedo para as pessoas quando elas erram. Não só em caso de embriaguez, em qualquer outro tipo de erro, em qualquer outro tipo de conduta que fira as escrituras. Apontar o dedo é fofocar, levar adiante a mensagem, ridicularizar pessoas, ficar falando mal dos outros. Então a gente precisa ter cautela, porque isso desagrada ao nosso Senhor. Eu sei que não é fácil a gente pensar dessa forma, mas é isso que Cristo nos pede. Às vezes a gente até quer usar um erro de alguém para exemplificar uma história, mas não cita nome, não tem necessidade. Tem como a gente usar o erro de alguém sim para exemplificar, mas sem dar nome aos bois, não precisa, né? Tem gente que relembra erro das pessoas de 20 anos atrás, tá? Lembra quando você fez isso? Que engraçado. Engraçado para quem, gente? Eu tenho certeza que nem a pessoa que comete o erro gosta e depois, quando deita no travesseiro, nem quem falou, deve falar assim, nossa, como eu fui bobo, como eu fui imaturo, como eu fui maldosa. Não precisa. A gente tem que trazer à memória o que nos dá esperança. Então, para repreender alguém, a gente não precisa falar mal de outra pessoa. Eu tenho uma prima, ela é engraçada. Quando ela vai contar um caso, se é um caso de briga, você vai apanhar. Porque ela conta te batendo, sabe? É muito engraçada. Eu até aprendi a conviver ao longo dos anos. E é só uma lembrança que me veio agora, mas é uma lembrança gostosa. Mas isso é físico, né? Quem falando deu um murro, quem deu um tapa assim, é engraçado isso. Mas quando a gente vai ferir a honra de alguém, não tem nada de engraçado. Nada de engraçado. É pura maldade, inclusive. Então, em nossos momentos de fraqueza, é muito fácil, né? A gente vê, tem a história das peneiras, né? Quando a gente vai contar uma história, tem a história das 3 peneiras. Primeiro, você tem que saber se é verdade. Segundo, eu gostaria que alguém falasse se eu estivesse envolvido nessa história. E terceiro, o que isso vai me agregar? Se sempre a gente usar as 3 peneiras, com certeza a nossa boca vai falar coisas que edificam e pouquíssimas coisas que entristecem ao nosso Senhor. Ou a gente pensa assim, né? Em momentos de fraqueza, como nós gostaríamos que as pessoas agissem com a gente? O que aconteceu com Noé foi um momento de fraqueza. Como que a gente gostaria? Como fez Cã, que saiu correndo para contar para os outros?
Ou como fez Jafé e Sem, que com todo cuidado protegeram o pai, o cobriram daquela nudez e guardaram e o levaram de volta para a tenda. Como que a gente gostaria? Muitas vezes a gente deixa de lembrar que por trás do pecado existe um pecador. Uma pessoa fraca, uma pessoa caída, uma pessoa que talvez se afastou do Senhor e que está precisando de cuidado, está precisando de amor, está precisando de colo, de ombro, está precisando de alguém do lado às vezes. Às vezes a gente não precisa falar nada, às vezes só a nossa companhia é suficiente. Isso é multiplicar, isso é fazer discípulos. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa concordar com o pecado do outro, que nós vamos passar a mão na cabeça do outro e agir como se aquilo fosse normal. Não é isso. Mas eu estou dizendo que nós não podemos esquecer que nós também estamos sujeitas a errar. Que nós somos falhas e que todos nós merecemos uma segunda chance. Todos nós merecemos uma oportunidade de ser melhor. Eu sei que às vezes a gente convive com pessoas que repetem o mesmo erro há meses, há anos, há décadas. Mas se a gente olhar para nós, para o nosso íntimo, para os nossos pecadinhos de estimação, a gente facilmente vai perceber o quanto Deus tem sido paciente com a gente. E se Deus, que é o dono de tudo, o ser super poderoso, que talvez não precise de nenhum de nós, age com essa paciência, com esse amor, com esse cuidado, e derrama preciosas graças, e age com misericórdia sobre as nossas vidas, quem somos nós para não agir com misericórdia também? Muitas vezes, a gente não precisa conviver com pessoas por cometerem talvez pecados, sobretudo aqueles que nos adoecem, que podem nos machucar fisicamente. Mas isso não nos dá o direito de denegrir a imagem dessas pessoas, de falar mal dessas pessoas, de julgar essas pessoas, ou de talvez recomendar mal essa pessoa para outros. Que a gente possa agir com sabedoria, que a gente possa extrair o melhor dessa mensagem para que as nossas vidas sejam edificadas. Que o Senhor nos ajude a sermos santas, a termos bocas santas, que o Senhor nos ajude a relembrar o quão bom Deus é, mesmo sabendo que nós somos tão pecadoras, que o Senhor nos ajude a lembrar do compromisso, da aliança que o Senhor fez conosco e que nós possamos levar sempre adiante a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, os estudos que a gente tem feito aqui, às vezes uma frase só, uma palavra só, um pedacinho só aqui, eu espero que tenha edificado as suas vidas, assim como mexeu muito comigo, tanto é que eu nem quis prolongar para Gênesis 10, eu preferi ficar um pouquinho mais aqui em Gênesis 9, que Deus possa se fazer presente nas suas vidas, assim como Ele tem se feito presente na minha vida, e possa realmente nos incomodar a entender, a estudar e a viver o que a palavra tem para cada um de nós.